Olá, seja bem-vindo ao nosso módulo número 5, onde estaremos abordando os diferentes tópicos como aparelhagem, materiais empregados, procedimentos enquanto iluminação, preparação de superfície e cuidados gerais na pressurização do equipamento. Para darmos início, temos aparelhagem, temos manômetros, termômetros, pirômetros e lápis de fusão, buroscópio e fibroscópio, espelhos, lupas, equipamentos de testes, aparelhos de iluminação. Os manômetros. Manômetro é um instrumento, ok, utilizado para medir pressão. Ok? Quando nós falamos da pressão, pode ser em um fluido líquido ou gaseoso, certo? Nessa slide aqui, uma informação a mais, esse tubinho recebe o nome de tubo Bourdon. Muitas pessoas não sabem, né? Mas a pressão entra aqui, nesse tubinho, e esse pequeno tubo, esse tubo fininho, está soldado a esse tubo e recebe o nome de tubo Bourdon. Esse tubinho é esticado, esticado, ele estica ou recolhe, dependendo se a pressão for positiva ou negativa, aí está conectado a todos esses engrenagens aqui. É claro, aqui está de modo mais simples, não resumido, mas é interessante que saber que esse nome desse tubinho é tubo Bourdon, ok? Termômetro, instrumento para medir temperatura. Pirômetro, ou às vezes laser gun, ou pistola laser, né? Usa-se também para medir temperatura, mas lembrando que o termômetro nem sempre é viável, porque a gente não consegue entrar em contato direto com a peça que a gente precisa medir a temperatura. Então, usa-se o pirômetro ou pistola laser, né, para medição das temperaturas desde um lugar ou uma distância segura, ok? Você não precisa entrar em contato direto com o equipamento, ou líquido, ou material, tá? Lápis de fusão, eles usam também uma forma de saber quando é atingida a temperatura, porque uma vez que você atinge a temperatura, você consegue, ele se derrete. Olha aqui a fotinho, né? Ele se consegue derreter na superfície da peça. Por isso chama-se lápis de fusão também. Bom, na minha experiência, não é bem pouco usado, ok? Usa-se mais o laser gun, ou a pistolinha laser, ou o pirômetro, tá? Mas aí, mais uma vez, depende do tipo de teste, as características, o local, várias coisas. Qual é que é a finalidade também do uso, como você quer empregar. Buroscópio e fibroscópio. São pequenas câmaras, ok? Às vezes, dependendo do local, você não consegue ter uma visual fácil, ok, do local, então, ou do lugar onde você está procurando por uma imperfeição ou uma descontinuidade, ou inclusive um vazamento. E claro, nós estamos falando de teste de estanqueidade, então a gente às vezes usa alguns outros equipamentos para que dêem uma ajuda, ok, enquanto a nosso teste. No caso, temos os fibroscópio e buroscópio, que são pequenas câmeras, como nós podemos ver aqui nesse exemplinho. Ele está insertando a câmera no encanamento, ok? Procurando provavelmente por algum ponto quente, alguma imperfeição, um cabo que esteja ao isolamento esteja danificado, tá? Então, para ele não desmontar facilmente, para ele não desmontar todo o sistema, o encanamento, e tirar a fiação toda fora, usa o fibroscópio. Então, equipamento que ajuda quando a gente está em nosso ensaio visual. Espelhos e lupas também, dependendo do local, emprega-se, sim, para
ajudar também no ensaio visual, incrementar, né, a área, dar uma ampliada, colocar um macro de uma região específica. Temos os equipamentos automáticos também, que usa-se também dependendo do tipo do teste, ok? Entra também nos equipamentos usados, desde que eles são bem precisos e às vezes ajudam muito enquanto a calibração das pressões, pressão de entrada, pressão de saída, principalmente os transdutores, né? Eles, além de ajudar em leituras de pressão, ok, uma pressão de entrada, uma pressão de saída, e eles enviam ao mesmo tempo, eles estão continuamente mandando o sinal, ok, de pressão de entrada, pressão de saída, e você pode, alguns modelos também são programáveis, mais uma vez, mas aí depende do tipo, como você vai empregar ele. Mas, falando de teste de estanqueidade, poderia sim ser usado, entra nos equipamentos de teste, transdutores, para medição e também calibração, pressões de entrada, pressões de saída. Aparelhos de iluminação, ok. Nossa NBR 15571 fala no item 8 que o ensaio visual deve ser feito de acordo a ABNT, NBR, NM 315, antes do ensaio da estanqueidade. Então, esse acrônimo gigantesco, ABNT, NBR, NM 315, é simplesmente que é uma norma Mercosul, NM significa norma Mercosul, que foi abrangida, que foi tomada pela nossa norma brasileira regulamentadora, e a ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Então, a NBR 15.571 fala que no item 8 que o ensaio visual tem que ser feito de acordo à norma NM 315, norma Mercosul 315, né? Então, mais uma vez, um exemplo como as normas se complementam, NR, NBRs e as internacionais. No seu item 9, a iluminação, o ensaio de estanqueidade deve ser realizado com um iluminamento mínimo de 1000 lux, quando utilizada a técnica sobre luz visível, e no máximo 20 lux, com a técnica fluorescente. Nós temos o luxômetro, que é um aparelho para medir os lux a nosso redor, a quantidade, né, de luz que a gente tem a nosso redor, a iluminação, aliás, a nosso redor. Na minha experiência também, enquanto aos testes, nem sempre é usado, tá? Principalmente quando é realizado testes sobre luz do dia, vi muito pouco usando, mas é interessante saber que, enquanto a padrão, nós temos o padrão, ok? Em nossa norma NBR 15.571 fala dos 1000 lux, ok? E 20 lux quando com a técnica fluorescente. Okay?